Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente discutiu o conceito de momento linear e impulso, e a gente viu que, em sistemas isolados, o momento linear pode ser muito útil para a gente extrair algumas informações sobre o sistema. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai usar esses conceitos e resolver alguns problemas importantes que são onde esse conceito de momento linear é extremamente útil. Tá? Então, só para a gente relembrar brevemente, se o meu sistema é isolado, eu tenho que a variação de momento linear total do sistema é zero. Então, esse momento linear é a soma do momento linear de todas as partes que constituem o meu sistema. Né? Então, essas partes podem interagir entre si, mas desde que nenhuma força externa atue nesse meu sistema, eu vou ter a conservação do momento linear total. Tá? Por outro lado, se o sistema não for isolado, se ele tem uma força externa atuando nele, a variação do momento vai ser igual ao impulso gerado por essa força, e esse impulso é integral de F sobre o intervalo de tempo que a gente está considerando. Né? Então, se eu quero saber a variação de momento de um instante t0 até um instante tf, eu tenho que calcular o impulso que essa força gerou nesse intervalo de tempo. Então, essa integral tem que ser nesse intervalo de tempo. Tá? Então, vamos discutir alguns exemplozinhos, a gente vai de exemplos mais simples a exemplos mais complicados um pouco, para ver quão útil pode ser esse conceito de momento. Né? Ele permite que a gente calcule várias coisas em sistemas que podem ser extremamente complexos. Tá? Então, o primeiro exemplo é um exemplo até relativamente simples, mas ele vai ser importante para ilustrar alguns conceitos. Tá? Então, imagina que eu tenho um canhão aqui, que tem, né, uma massa M grande, e ele dispara uma bala, tem uma massa Mzinho, no momento de disparo a velocidade da bala é V0, né, ele dispara a bala na horizontal, e aí, devido a esse disparo, esse canhão, ele recua até parar depois de andar uma distância d, certo? E aí o problema pede para a gente calcular o coeficiente de atrito cinético entre o canhão e o solo. Né? Então, olha só que, né, parece algo que, né, a gente não vê uma relação direta com conservação de momento, mas o que está acontecendo? Né? Quando o canhão, né, atira a bala, né, por ele lançar a bala para frente, ele vai sentir uma força para trás, portanto, ele vai recuar. Né? E está aqui o conceito de momento, né, de conservação de momento. Só que, ao recuar, ele tem um atrito com o solo que vai fazer ele parar depois de uma certa distância d. Tá? Então, se a gente analisar o sistema canhão mais bala, né, esse não é um sistema isolado. Né? Eu tenho, por exemplo, a força de atrito, que é uma força externa atuando no canhão. Eu tenho a força-peso atuando na bala. Né? Então, em princípio, esse não é um sistema isolado, a gente não pode usar a conservação de momento. Tá? Mas qual que é o truque aqui? O truque aqui é a gente considerar um momento, um instante imediatamente antes e imediatamente após o disparo. Né? Então, o disparo acontece de maneira bem repentina, bem rápida. Tá? Então, e ele acontece devido a forças internas no sistema. Tá? Então, se eu considerar um instante imediatamente antes e imediatamente após o disparo, né, todas essas forças externas que atuam no meu sistema, força-peso, força de atrito, o impulso que elas vão gerar é basicamente nulo, né, porque o impulso dessas forças vai ser proporcional ao tempo, ao intervalo de tempo que eu estou considerando. Se eu pego um intervalo de tempo bem pequenininho, o impulso que essas forças vão gerar, né, o impulso que essas forças vão gerar é nulo, e, portanto, eu tenho conservação de momento imediatamente antes, imediatamente depois do disparo. Se eu continuar seguindo os corpos né, por um tempo maior, aí o momento não vai ser conservado. Mas imediatamente antes, imediatamente depois, a gente pode sim considerar conservação de momento. Então, esse é um truque importante que a gente pode usar para analisar diversas situações, né, onde as forças externas não tiveram tempo de atuar e modificar o momento do sistema. Então, por mais que o sistema não for isolado, se eu considerar um intervalo de tempo bem pequenininho, o momento vai ser conservado, porque o impulso dessas forças vai ser desprezível, né, dessas forças externas. Tá? Então, a ideia para a gente fazer essa análise é a seguinte, né, a gente vai considerar, né, um instante de tempo
imediatamente antes do meu disparo. Então, eu vou chamar isso aqui de, sei lá, um t. Né? Imagina que o disparo é no instante zero. Né? Então, eu vou chamar isso aqui de um t menos epsilon. Aqui um t mais epsilon. Né? Então, aqui é um tempo negativo. Né? Epsilon é um número bem pequenininho, então é logo antes do disparo. Aqui é logo depois do disparo. Né? O impulso gerado pelas forças externas, quaisquer que sejam, por exemplo, atrito, peso, né? Esse impulso vai ser aproximadamente a força externa vezes ΔT, só que o meu ΔT aqui ele é bem pequenininho, ele é 2 epsilon vezes a força externa. Então, isso aqui vai ser aproximadamente zero. Então, eu vou ter, sim, conservação de momento, nesse caso, se eu escolher um intervalo de tempo bem pequeno. Né? Ou seja, um instante logo antes e logo depois do disparo. Então, se eu tomar esse como meu instante inicial, o meu momento total inicial é zero. E aqui é importante, né, obviamente, a gente ressaltar que o sistema que a gente vai considerar vai ser canhão mais bala. Porque se eu olhar só para o canhão, aí o momento dele não vai ser conservado nunca, porque durante o disparo eu tenho também a força do disparo atuando nele. Né? Então, eu tenho que, de fato, considerar o sistema canhão mais bala para fazer a minha análise. Então, o momento inicial é zero, porque está tudo parado. O momento final vai ser o momento do canhão, né? Então, o canhão vai ter que ter alguma velocidade, a gente sabe que vai estar aqui, para trás, para poder conservar momento. E a minha bala vai ter uma velocidade v0. Né? Então, o momento final vai ser mv0, que é o momento da bala, mais mzão vc, que é o momento do canhão. Notem que eu estou usando vetores aqui, né? Então a gente soma os momentos, mas a gente sabe que na hora de fazer essa conta, essa velocidade vai estar na direção oposta dessa. Então isso no final vai me dar uma subtração de valores. Tá? Mas quando eu escrevo isso vetorialmente, eu escrevo como uma soma de vetores. Né? O sinal vem naturalmente do fato desses vetores estarem apontando em direções opostas. Então, por conservação de momento, né, como o momento tem que ser conservado, eu tenho que esse momento final tem que ser zero, e, portanto, a velocidade, né, a massa, vezes a velocidade do meu canhão, tem que ser igual a menos a massa vezes a velocidade da bala. Então, a velocidade de recuo do meu canhão vai ser menos mzinho sobre mzão, v0. Se eu adotar um sistema de coordenadas onde o eixo x está aqui para a direita, esse v0, né, vai estar apontando para a direita, então isso aqui vai ser menos mzinho sobre mzão, v0 e chapéu. Então a gente vê que a velocidade do canhão naturalmente vai apontar na direção oposta ao eixo x. Então eu tenho aqui a velocidade do canhão, eu sei que logo depois do disparo o canhão, né, recuou com essa velocidade. Mas o enunciado fala que depois ele andar uma certa distância d, ele vai parar. O que vai fazer ele parar daí? Vai ser justamente a força de atrito entre o canhão e o solo. Então, essa força de atrito vai gerar uma aceleração que vai frear o canhão, tá? Vai fazer o canhão parar. Então, como é que eu posso analisar isso daqui? Bom, eu posso simplesmente considerar, a gente sabe que essa força de atrito é uma força constante, então, como a força de atrito é constante, a aceleração é constante. Né? Então, a força de atrito, nesse caso, é um atrito cinético, porque o canhão está em movimento. Né? Então, vai ser normal vezes coeficiente de atrito cinético. E a normal, nesse caso, cancela com a peso, então é mg. Né? Então, vai ser mg, coeficiente de atrito cinético. E a força de atrito, né? Como o canhão quer andar para a esquerda, tá? A força de atrito vai estar para a direita. Então, vai estar na direção de chapéu. Então, vai estar na direção de chapéu. Então, a aceleração que o canhão vai sentir, né,
E aí já não tem mais nada a ver com a explosão, é só devido à força de atrito. Então, o disparo já aconteceu, então depois do disparo, ele vai ser freado por essa força de atrito. Então, isso aqui tem que ser massa vezes a aceleração do canhão. Então, a aceleração do canhão vai ser G μk na direção I chapéu, que é constante. Tá? Então, como a aceleração é constante, eu posso aplicar a Torricelli aqui para obter, né, quanto que deve ser essa aceleração. Tá? Então, nesse caso, eu posso aplicar Torricelli na direção X, que é a única direção relevante aqui do meu problema. Também poderia usar conceitos de, né, energia, que seria a variação da minha energia, e no caso eu só tenho energia cinética, né? Seria igual ao trabalho da força de atrito, também poderia usar isso, daria na mesma, mas eu vou usar aqui Torricelli só para a gente não esquecer dessa expressão, né? Então, se eu analisar tudo na direção X, né, o que eu vou ter? Eu tenho que a velocidade final na direção X ao quadrado tem que ser igual à velocidade inicial na direção X ao quadrado, mais 2 vezes componente X da minha aceleração, vezes o ΔX. Tá? O ΔX é, né, nesse meu sistema de coordenadas, quanto variou a posição do canhão. Então, a velocidade final é 0, é quando o canhão para. A velocidade inicial, talvez eu devesse ter colocado uma velocidade inicial do canhão aqui, é justamente essa que a gente calculou. Tá? Então, quando eu levo ao quadrado, isso vai me dar mzinho ao quadrado, mzão ao quadrado, vezes a velocidade ao quadrado da bala, né? Essa é a velocidade de disparo da bala. Então, usando conservação de momento, a gente relacionou a velocidade de recuo do canhão com a velocidade de disparo da bala, e essa velocidade de recuo do canhão é a velocidade inicial dele, antes dele começar a parar devido à força de atrito. Eu vou ter 2 vezes a aceleração, a componente x da aceleração é g μk. Né? E aqui é justamente esse AX, é justamente essa componente. Né? Então, é exatamente g μk. E agora o ΔX é a coordenada final menos a inicial. Né? Só que o meu canhão, ele está andando contra o meu eixo. Tá? Então, a coordenada x dele vai diminuir. Né? Se eu chamar a posição inicial de 0, a posição final vai ser menos d. Certo? Então, esse ΔX aqui, ele tem que ser negativo, ele tem que ser menos d. O meu canhão está andando contra o meu eixo. Então, daqui eu consigo, né, lembrando o que a gente está tentando determinar, a gente está tentando calcular justamente esse coeficiente de atrito cinético. Então, agora eu posso isolar esse coeficiente nessa expressão, né, porque o lado esquerdo aqui vai ser 0, e aí eu vou ter que o meu coeficiente de atrito cinético, ele vai ser mzão ao quadrado sobre 2, desculpa, mzinho ao quadrado sobre 2mzão ao quadrado, v0 ao quadrado sobre g vezes d. Tá? Então, é essa expressãozinha aqui complicada, mas nos permite calcular, sim, quanto que vale esse coeficiente de atrito. Então, se eu sei, por exemplo, com que velocidade a bala é disparada, se a massa da bala, a massa do canhão, né, medir o quanto o canhão deslizou para trás é fácil, né? Medir essa distância d é fácil, e eu consigo determinar, ter uma maneira simples de calcular o coeficiente de atrito cinético entre o canhão e a superfície. Tá? Então, esse é o primeiro exemplozinho. O que é importante a gente lembrar, né? O que foi essencial? A gente, né, teve, na verdade, a conservação de momento aqui foi simples, mas o fato importante aqui é que o sistema, ele, em princípio, não é isolado, porque eu tenho força de atrito atuando no canhão, força-peso atuando na bala. Mas, se eu considerar um intervalo de tempo bem pequeno, né, então a explosão aqui é quase que instantânea, então, se eu considerar esse intervalo de tempo imediatamente antes, imediatamente após a explosão, todo o impulso gerado por essas forças externas vai ser desprezível. E aí eu posso aplicar a conservação de momento. Né? Então, é por isso que, em certas situações, aparentemente não daria para usar a conservação de momento, mas se eu tiver
olhando para um intervalo de tempo bem pequenininho, eu posso sim aplicar a conservação de momento, porque o impulso das forças externas é desprezível. Bom? Então, vamos considerar um segundo exemplo aqui, que, enfim, é um texto grande, mas eu vou tentar explicar para vocês o que está acontecendo, né? E o que acontece nesse exemplo também é um caso que pode ser extremamente complexo, se a gente quiser analisar todas as forças que estão atuando, mas a gente vai conseguir resolver ele olhando para a conservação de momento. Então, a ideia é assim, eu tenho um pescador que está em cima de um barco, né, que está na água, e aí dentro desse barco, além do pescador, tem duas pedras lá, com mesma massa M, só para simplificar. Né? E aí o barco está parado, e aí o pescador, sei lá, né, tá com preguiça de remar, ele fala, em vez de remar, eu vou jogar essas pedras. Né? Então, ele joga a pedra, e ao jogar a pedra, o barco se desloca na direção oposta. E eu sei que, né, enfim, o pescador, ele tem lá um limite, né, essas pedras são pesadas, ele tem um limite do quanto ele consegue jogar essas pedras, então eu sei que com relação a ele joga a pedra com uma velocidade V0. Então, ele pega a pedra e ele consegue jogar com relação a ele a pedra com uma velocidade V0. E então ele pega uma pedra, joga, o barco começa a se deslocar, ele não está satisfeito, ele pega a segunda pedra e joga de novo. Então, notem que é um sistema meio complicado, né? Porque eu posso pensar, não, tem a força que ele está fazendo na pedra, a pedra vai fazer uma força nele, ele vai, né, sei lá, ele tem um atrito do pescador com o barco, né? Ele não desliza no barco, ele tem uma força de atrito que está lá, ele pode até andar dentro do barco, mas enfim, né? Que velocidade esse barco vai se deslocar no final, né? Depois de ele ter jogado essas duas pedras. Então, a gente vê que é um sistema complexo. Se a gente fosse analisar todas as forças do sistema, vai ser uma análise complicada de ser feita. E a gente pode nem conseguir determinar todas as forças, né? Como é que ele joga a pedra? Será que é uma força que muda com o tempo? Será que é uma constante? Como é que eu determinaria essas forças? Né? Então, não interessa nada disso, né? Porque a gente vai poder usar a conservação de momento. Tá? Então, o esboço do problema é o seguinte: se eu olhar para o sistema como um todo, tá? E o que é um sistema como um todo? É o pescador, as duas pedras e o barco. Imediatamente antes, imediatamente depois dele jogar a pedra, vai ser um sistema isolado. Então, todas as forças que acontecem aqui são forças internas do sistema. Né? Depois que ele jogar a pedra, se eu esperar um tempo suficientemente longo, né, essa pedra vai sentir o efeito da força-peso, e aí eu vou ter uma força externa atuando no meu sistema. Mas se eu pensar imediatamente antes, imediatamente depois dele lançar a pedra, o impulso de todas as forças externas é nulo. E aí eu vou considerar também que o atrito com a água é aproximadamente desprezível. Então, eu vou poder analisar esse sistema e usar de novo conservação de momento para determinar qual que tem que ser velocidade do que ficou no barco, né? Então, do barco, do pescador e da pedra que está aqui no barco. Isso é quando ele lançar a primeira pedra. Depois, quando ele for lançar a segunda pedra, o meu sistema agora, a gente vai ver, né, vai incluir só o barco, o pescador e a outra pedra. Né? Então, a gente faz essa análise por partes. Então, vamos primeiro analisar o primeiro lançamento, quando ele lança a primeira pedra. Então, a gente viu que imediatamente antes, imediatamente depois, a gente pode aplicar a conservação de momento. O momento inicial é zero, está todo mundo parado. O que é o momento final? Certo? Então, o meu momento final, e aqui final é imediatamente após o lançamento, né? Eu tenho a pedra andando aqui com uma velocidade V0, então isso vai ser massa da pedra, velocidade V0, e todo o resto do meu sistema, que é o pescador, o barco e a pedra que restou, todos eles vão estar andando com uma velocidade V1, que é o que eu vou querer descobrir. Então, o resto do meu sistema vai ter massa Mzinho, que é a massa do pescador, Mzão é a massa do barco, e MP é a massa da pedra, todo mundo andando com uma velocidade V1. E aqui eu assumo que eu conheço as massas e a velocidade com que a pedra é lançada, essa velocidade V0. Então, de novo, né, aqui mais uma vez a gente vai aplicar conservação de momento, imediatamente antes, imediatamente depois do pescador jogar a pedra. O que acontece depois que ele joga a pedra?
Bom, a pedra a gente sabe, ela vai fazer uma trajetória aqui, a gente vai assumir que ela não cai de volta no barco, senão complicaria a nossa situação, a gente vai assumir que ela cai aqui fora, né? Então ela vai fazer uma trajetória de um projétil, certo? Mas o resto do sistema, que é o pescador, o barco e a pedra, a gente vai assumir que o atrito com a água é desprezível, então ele meio que fica andando com velocidade constante, né? Obviamente isso não é realista, né? O barco sentiria um atrito com a água, apesar de pequeno, ele sentiria, ele iria freando. A gente vai assumir que isso é desprezível, então o barco continua andando com essa velocidade V1. Tá? Então vamos lá, assumindo conservação de momento, eu tenho como o momento inicial é zero, o final tem que ser zero também, e aí, né, como isso aqui tem que ser zero, eu consigo determinar qual tem que ser essa velocidade V1 do meu sistema. Vai ser menos massa da pedra sobre massa do pescador, massa do barco, massa da outra pedra que ficou no barco, V0. Então, se o V0 está para a esquerda, o V1 vai estar para a direita. Então, essa é a velocidade com que esse sistema aqui está andando. Então, imagino que eu conheço quanto que vale esse V0, conheço as massas, consigo determinar essa velocidade. E aí? Mas não parou por aqui. Na segunda situação, o meu pescador, ele vai pegar a pedra que restou no barco, né? A outra já caiu na água lá, está afundando, a gente não está mais preocupado nela, então ele vai pegar a pedra que restou no barco e vai jogar ela de novo. Agora, o meu sistema, que eu vou considerar como isolado, é a pedra que sobrou, o pescador e o barco. A outra que foi lançada, eu já ignorei ela, né? Ela já teve outras forças externas que atuaram nela, força-peso, não interessa. Agora, o que eu vou analisar é esse aqui como meu sistema isolado, e aí, de novo, eu vou considerar um instante imediatamente antes e imediatamente depois do lançamento dessa segunda pedra. Depois, então, imediatamente antes, está todo mundo andando com essa velocidade V1 que a gente acabou de calcular. Imediatamente depois, a pedra vai escapar com uma certa velocidade V0', a gente já vai ver por que eu coloquei esse linha aí. E o restante do meu sistema, que agora é só o pescador e o barco, vai escapar com uma velocidade V2. E é isso que a gente quer determinar. A gente quer determinar justamente quem é essa velocidade V2. Tá? Só que aqui tem um detalhe importante, né, que é um detalhe sutil desse tipo de problema, que a gente tem que tomar um certo cuidado de analisar, né? Mas é o seguinte, o enunciado me diz que o pescador consegue lançar a pedra com velocidade V0 em relação a ele, né? Então, o que isso quer dizer? Imagina que eu sou o pescador aqui, estou no barco, pego a pedra e jogo ela. Em relação a mim, eu estou jogando essa pedra com velocidade V0. Mas a gente que está analisando o problema de fora, a gente está querendo saber, de fato, qual que foi a velocidade com que a pedra foi lançada. Né? Para quem está olhando de fora, não para o pescador, não com relação ao pescador. Então, essa velocidade V0', na verdade, ela vai ser dada pela velocidade com relação ao pescador, mais a velocidade do pescador. Então, como essas velocidades têm direções opostas, né, essa velocidade V0', na verdade, vai ser menor do que a inicial, né, do que a velocidade V0 da primeira pedra. Por quê? Porque o pescador está andando para a direita, certo? Todo o meu sistema está andando para a direita, inclusive a pedra. Quando ele lança a pedra para a esquerda, a pedra está carregando essa velocidade para a direita. Então, a velocidade efetiva nela, que eu vou ver se eu estiver olhando de fora, vai ser justamente a subtração dessas duas velocidades, né, numericamente, mas isso corresponde à soma desses dois vetores. Tá? Então, na verdade, essa velocidade V0' vai ser menor. Então, se eu escrever isso em termos do meu eixo X, que eu vou adotar aqui como apontando para a direita, né, isso daqui vai ser V1 e chapéu, menos V0 e chapéu. Então, isso aqui vai ser menos V0 menos V1 e chapéu. Então, essa é a velocidade com que a segunda pedra é lançada. Né? Então, na verdade, porque
o meu pescador ele está andando agora para a direita com uma certa velocidade, quando ele lança a pedra já, para quem está olhando de fora, ela já não escapa com uma velocidade tão grande para a esquerda, porque eu tenho esse momento, essa inércia do meu pescador que está indo para a direita. Então, agora a gente tem todos os elementos que a gente precisa para analisar essa segunda situação aqui. Então, qual que é a diferença dessa segunda situação? Bom, primeiro, o meu momento inicial, ele não é mais nulo, porque todo o meu sistema está andando com a velocidade V1. Certo? Então, quem que é o meu sistema aqui? É o pescador, o barco e a pedra. Então, eu tenho esses três objetos andando com uma velocidade V1, que a gente já determinou, é isso daqui. Tá? Então, eu já vou substituir isso daqui. Então, se eu substituir o valor de V1 aqui, eu vou ter que isso aqui vai ser justamente menos MP V0. O que eu fiz foi jogar isso aqui. Que é justamente o momento inicial, né, desse sistema, é justamente menos o momento daquela pedra, da primeira pedra que foi lançada. Né, porque a soma tinha que dar 0. Então, agora esse é o meu momento inicial. O meu momento final vai ser, né, a minha pedra andando com uma velocidade V0', que vai ser mais o pescador mais o barco andando com uma velocidade V2, que é o que eu quero determinar. E esse V0', a gente viu que a gente pode escrever como V0 mais V1. Então, agora o que eu preciso fazer é justamente igualar esses dois momentos para conseguir determinar quem é o V2. Então, como o momento é conservado imediatamente antes e imediatamente depois do lançamento, eu chego no seguinte resultado. Então, Mzinho mais M V2 mais MP V0, que é esse termo aqui. E aqui eu tenho mais MP V1, só que aí eu já vou substituir, né, V1 por essa expressão aqui. Né? Então, como V1 tem um sinal negativo, isso vai me dar menos MP ao quadrado sobre Mzinho mais Mzão mais MP V0. Então, todo esse é o lado esquerdo e o lado direito é menos MP V0. Então, agora é só manipular essa equação, né? Eu quero isolar o V2, então eu passo tudo isso daqui para o lado direito e divido por Mzinho mais Mzão. Tá? E aqui está tudo escrito em função de V0. Tá? Então, se eu fizer isso, se eu fizer essas manipulações aqui, eu vou chegar aqui V2 vai ser igual a MP V0, aqui em módulo, 1 sobre Mzão mais Mzinho mais MP, mais 1 sobre Mzão mais Mzinho, na direção I chapéu. Então, eu tenho justamente a minha velocidade final do barco. Então, a gente vê que é algo complicado. Se a gente quisesse, né, analisar isso de uma maneira muito rápida, a gente não conseguiria. A gente tem que realmente fazer passo a passo, com cuidado, né, notar essas sutilezas do problema. Né? Uma das diferenças dos outros problemas que a gente discutiu é que, nesse caso, o momento inicial ele não era nulo. Certo? Então, a gente chega aqui nesse resultado. Então, a gente vê que a gente consegue determinar com que velocidade esse barco vai andar, mesmo sem entender exatamente quais são as forças que estão atuando lá no meu barco, né? Ou no meu sistema. Então, eu tenho, sei lá, a força de atrito entre o barco e o pescador, a força que o pescador faz na pedra e a reação que a pedra faz no pescador. Todas essas forças são complicadas, mas eu não preciso entender todas elas para determinar qual é a velocidade do barco. Basta que eu analise conservação de momento. Então, a gente, né, viu como aplicar esses conceitos em algumas situações, né?
aula de exercícios, a gente vai praticar outros problemas, inclusive usando a conservação de momento em mais de uma direção. Esses dois exemplos que a gente considerou, as velocidades estavam sempre na mesma direção, a gente viu que a conservação de momento é uma grandeza vetorial, então a gente pode também ter conservação de momento em mais de uma direção, tá bom? Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.